Olá, pessoal. Vamos continuar a falar sobre trigonometria na circunferência. Vamos aprender sobre unidades de medida de ângulo. Um ângulo pode ser medido tanto em grau como em radiano. O que é um grau? Um grau é quando você pega a circunferência e divide em 360 partes. Então, uma dessas partezinhas é que chama-se grau. Tá? Então, um grau nada mais é do que 1/360 da circunferência. Como assim? Imagina, então, que a gente tenha a circunferência dividida em 360 pedacinhos. E é claro que eu não vou dividir aqui, é só um exemplo. O que seria um grau? Um grau é são duas linhas que saem daqui do centro e que chega cada um num tracinho desse. Então, essa aberturazinha aqui é que corresponde a um grau, tá? Então, isso é um grau que corresponde a 1/360 da circunferência. Agora, vamos falar do radiano, que é outra forma de medir um ângulo. Quando a gente fala em radiano, a gente tem que pensar na seguinte pergunta: quantos raios cabem no arco? Lembra o que é um raio? Um raio é uma linha que sai daqui do centro e que chega na circunferência. Isso aqui é um raio, ok? Então, dizer que um ângulo mede 1 radiano significa dizer que o comprimento do arco correspondente deste ângulo central mede exatamente o mesmo tamanho que o raio deste ângulo. Vou explicar melhor. Quando você desenha um ângulo qualquer, um ângulo central qualquer, por exemplo, por que esse é chamado de ângulo central? Porque sai do centro. Quanto mede esse ângulo em grau? Não sei, então vamos chamar de ângulo alfa. E quando esse ângulo alfa chega na circunferência, ele chega nesses dois pontos, ponto A e B. Então, ele determina um arco de circunferência aqui, olha. O que é um arco de circunferência? É um pedaço da circunferência. Circunferência é a linha. É a linha, essa linha todinha azul aqui, ó. Isso é uma circunferência. Um arco de circunferência é um pedaço desta linha. Então, isso é um arco de circunferência. Esse arco de circunferência a gente pode medir com uma régua. Como assim com uma régua? Você vai imaginar que você vai pegar esse arco que eu estou desenhando aqui, né, com essa cobrinha, e imagina que você pode esticar. Ao esticar esse arco, ele vai ficar compridinho assim, né? E se você vier aqui com uma régua e medir, e ele for igual ao raio, então dizemos que este ângulo correspondente mede 1 radiano. Por quê? Porque esse arco correspondente a este ângulo mede igual ao raio. Então, quantos raios cabem nesse arco AB? Não é um raio? Então, a gente diz que esse ângulo mede 1 radiano. Abreviatura de radiano é rad, tá? É 1 rad. Então, por que é um rad? Porque esse arco, o comprimento do arco é 1 raio. Vamos ver um outro exemplo. Imagina que eu coloque aqui, deixa eu dar um exemplo com número, tá? Vamos dar um exemplo com número. Vamos supor que esse raio que eu acabei de colocar aqui, a gente sabe que ele mede, digamos, 3 centímetros, ok? Então, ao medir o comprimento do arco, nós descobrimos que ele também mede 3 centímetros. Então, ele mede 3 centímetros. Quantos raios, ou seja, quantos 3 centímetros cabem aqui? Não são 3 só?
Então, ou seja, quantos raios cabem aqui nesse arco? Um raio. Então, se o comprimento do arco for igual ao raio, então dizemos que este ângulo alfa, a medida dele é 1 radiano. Vamos ver um outro exemplo. Vamos supor que eu tenha aqui um ângulo central que vai até aqui. Por exemplo, vai até aqui, tá? Esse raio mede 5 centímetros. Então, o raio mede 5 centímetros e esse arco, eu estiquei ele, puxei ele daqui, estiquei, e quando eu estiquei, eu descobri que ele mede 10 centímetros. Perceberam que o comprimento desse arco AB é o dobro dos 5 centímetros? É o dobro do raio. Então, vamos chamar esse arco, esse ângulo de ângulo beta. Ângulo beta, tá muito feio aqui. Eita, ia apagar tudo. Ângulo beta, ficou mais bonitinho. Vamos supor que a medida desse ângulo beta, então, é igual a 10. Não, 10 centímetros não, é igual a 2 radianos. Uai, mas da onde que surgiu esses 2 radianos? Ora, o que é 1 radiano? 1 radiano é quando mede 1 raio. Quanto mede 1 raio? Então, aqui é 1 vezes raio. Quanto mede o raio? O raio não mede 5? Então, 1 radiano é quando mede... Deixa eu apagar esse beta aqui que não tem nada a ver. Dizemos que 1 radiano é quando tem uma vez o raio. E o que seria 2 radianos? O que seria 2 radianos? 2 radianos... Ui, caramba, errei tudinho. O que seria 2 radianos? 2 radianos é quando você tem 2 vezes a medida do raio. Quanto que é o raio? 5. 2 vezes 5, 10. Então, se aquele arco mede 10 centímetros, é porque aí cabem 2 raios. Portanto, a medida do ângulo beta é 2 radianos.